Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta na nossa aula sobre o Tribunal Penal Internacional. Essa matéria nova aí, bem gostosa de estudar. E eu vou compartilhar com vocês algumas anotações aqui no slide sobre o TPI. O TPI, que a gente viu na aula passada, que foi instituído pelo Estatuto de Roma em 98, mas só começou a funcionar em 2002, quando atingiu o número mínimo de 60 assinantes, né? É um tribunal que julga pessoas e só maiores de 18 anos que tenham cometido os crimes mais graves, né, contra a humanidade, como genocídio, crimes de guerra, crime de agressão contra a humanidade. O TPI ele está sediado em Haia, nos Países Baixos, né? Que é vulgarmente conhecido como Holanda, mas na aula passada falamos da impropriedade de chamar Holanda, e sim Países Baixos, como é conhecido internacionalmente. Na aula de hoje, nós vamos falar de dois princípios muito interessantes do TPI. O princípio da complementariedade. O que quer dizer isso? Ele é complementar a jurisdição do Estado-parte, do seu Estado-membro. Ou seja, ele é subsidiário, ele só vai atuar quando a justiça daquele Estado não atuar. E aí é que ele atua. E também a cooperação internacional. O que acontece? O TPI não tem uma polícia judiciária, ele não tem a polícia para trabalhar para ele, como aqui a gente tem no nosso judiciário. Temos a Polícia Civil, por exemplo. Ele não tem. Então, ele conta com quem? Para cumprir seus mandados de prisão, para coletar provas, para ouvir testemunhas, com o Estado local. Então, os Estados-membros do TPI, eles precisam cooperar com o próprio tribunal e as suas investigações, e os Estados membros são o primeiro lugar, o primeiro plano, a primeira sede de atuação no TPI. Onde que está isso, né? Olha aqui nessa carta, no preâmbulo do Estatuto de Roma, né, do TPI, ele fala aqui, ó, relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais. Então, em primeiro lugar, pessoal, é o Estado. O TPI não veio para substituir ninguém, mas apenas para atuar quando esses Estados forem falhos, não atuarem, adiarem justificadamente, ou fazerem julgamentos de fachada, né? E aí também quero mostrar para vocês aqui, ó, também no preâmbulo, sublinhando que o TPI, criado pelo presente estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais. Então, ele complementa a justiça penal daquele Estado. Seguindo, sobre a obrigação de cooperar, olha aí o artigo 86 do Estatuto de Roma, né? Então, os Estados-partes deverão cooperar plenamente com o tribunal no inquérito, na fase da investigação e também durante o processo naquele tribunal. Mas vocês acham que coopera sempre? Nem sempre, né? Infelizmente, não. A gente teve um caso de crimes aí de genocídio e outros crimes contra a humanidade ocorridos no Sudão, um país lá na África, que era o terceiro maior país africano, mas que hoje já se desintegrou entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, não é mais o terceiro maior país da África, em que o seu antigo ditador, Omar al-Bashir, que governou esse país por 20 anos, tomou o país no golpe de Estado em 89 e ficou até 2019, ele já foi deposto e o Sudão ficou de entregar o al-Bashir para ser julgado. Então, desde 2021, que estão prometendo o al-Bashir para ser julgado. Esse aqui é o al-Bashir num julgamento interno ocorrido lá no Sudão pelo crime de corrupção, onde ele foi condenado lá por corrupção. Mas os crimes contra a humanidade, os mais graves, o genocídio que ele praticou, ele ainda não foi julgado. Lá no Sudão, o réu é colocado dentro de uma gaiolinha, percebe? Isso é na sala de julgamento. Eu também já vi no tribunal em Roma essa jaulinha onde os réus ficam durante o julgamento. Coisa impressionante isso daí, né? Então, esses crimes de guerra contra a humanidade são do TPI, ele ainda não foi julgado. E o processo está suspenso no TPI há mais de 10 anos, esperando o al-Bashir comparecer. Porque o TPI só julga na presença do réu, ele não julga a revelia.
tá certo? Ele fica esperando o réu comparecer para oferecer a sua defesa. Mas al-Bashir não reconhece a autoridade do TPI. Ele fala que o TPI é um tribunal político e não se entrega. E o Sudão tem a obrigação de cooperar e entregar o al-Bashir ao TPI, mas o Sudão não fez. Havia muita expectativa, depois que al-Bashir foi deposto em 2019, de que o Sudão entregasse, mas até o momento não foi feito. Aqui, quando al-Bashir foi condenado pelo crime de corrupção, olha que interessante, no índice de percepção de corrupção, o Sudão é o quarto país do mundo, quarto país mais corrupto do mundo. O IDH dele é baixíssimo, com pessoas muito abaixo do nível da miséria, as pessoas com uma fome sistemática, as crianças, apenas 15% das crianças do sexo masculino frequentam a escola e 10% das crianças do sexo feminino. Então, é um país extremamente pobre, marcado por conflitos étnicos, religiosos, econômicos, políticos muito grandes, de muita tensão. E o al-Bashir foi deposto por um militar. Um outro é golpe atrás de golpe no Sudão. E ele foi deposto e a população civil não reconhece também esse governo militar. Tudo bem? Então, olha só o campo de refugiados no Sudão. O al-Bashir foi responsável pela morte de mais de 300 mil sudaneses e mais de 2,5 milhões foram forçados a sair do país. O Sudão, aqui vou tirar aqui a minha imagem para você dar uma olhadinha. Olha aqui, ele era o terceiro maior país da África, né? E hoje ele está dividido entre Sudão do Norte e Sudão do Sul. Essa divisão ocorreu aí depois da queda do al-Bashir. O Sudão do Sul é formado pela maioria cristã e é muito rico em poços de petróleo. O Sudão do Norte é formado por uma maioria de muçulmanos e extremamente pobre. Então, houve essa divisão. Se você for reparar bem, a África, os contornos das fronteiras nesse mapa aqui, eles são linhas retas. Esse contorno de fronteira ele foi feito com a divisão do continente africano entre as 7 maiores potências mundiais europeias, obviamente, no século XIX. Então, elas pegaram o continente africano e dividiram entre si os países africanos, ignorando diferenças étnicas, religiosas e de língua entre esses países. Então, essas fronteiras muito retilíneas que foi estabelecido pelas potências da época acabou gerando muitos conflitos que a gente vê hoje na África, né? Como é o caso do Sudão. Então, o al-Bashir, ele é responsabilizado pelos conflitos que ocorreram na região de Darfur, que fica nessa parte verde aqui do Sudão, né? Foi onde aconteceu esse massacre ali no ano de 2009, 2010, foi quando ele responde a esses 2 processos no TPI. Desde então, foi expedido mandado de prisão do al-Bashir, essa que é a página do TPI, tá certo? Onde aqui está na fase de pré-julgamento. O al-Bashir não vai ser julgado, tem o primeiro mandado de prisão contra dele expedido em 2009, o segundo em 2010, até hoje ele não foi preso, o Sudão não cumpriu a sua obrigação de cooperação com o tribunal, então está parado o julgamento do al-Bashir lá no TPI. Perfeito? E como um país pode cooperar? Não só entregando as pessoas para serem julgadas, né? Mas também reunindo elementos de prova, interrogando pessoas, né? Então, tudo isso são formas de cooperação previstas aí no artigo 93 do Estatuto de Roma, né? Então, facilitar o comparecimento de testemunhas e peritos, fazer a transferência temporária de pessoas, realizar expressões, buscas e apreensões, proteger vítimas e testemunhas, congelar, localizar, identificar, apreender bens, haveres, né? Tudo que for relacionado aos crimes. Tudo isso por quê? Porque o TPI não conta com uma polícia própria, uma polícia judiciária, então é muito importante a cooperação dos países. Tudo bem? E quais são os crimes que eu já falei para vocês, mas vamos saber um pouco mais que o TPI julga. Então, olha, o crime que ele julga é o crime de genocídio, olha aqui, olha a representação de tantas pessoas mortas, né? Um homicídio em massa dessas pessoas, crimes de guerra cometido durante a guerra, crimes contra a humanidade e o crime de agressão. E a gente vai ver o que significa cada um deles agora. Esses crimes,
que são da competência do TPI, estão descritos aí no artigo 5º do Estatuto, né? Então, são só esses crimes que o TPI julga. Ele não julga corrupção, ele não julga outros crimes graves que a gente vê, mas são crimes muito graves em larga escala. Em primeiro lugar, já falamos, é sempre a jurisdição estatal. Então, o genocídio ele está definido no artigo 6º do Estatuto de Roma, e o genocídio tem a ver com a eliminação de uma raça, de uma etnia, seja por morte, pelo homicídio, pela transferência forçada de pessoas, seja também pelo impedimento de nascimento no seio daquela comunidade, né? Então, essa primeira figura aqui representa o genocídio, isso é uma figura real de túmulos de vítimas de genocídios em países africanos. Tudo bem? Então, o intuito do genocídio é um intuito específico de destruir um grupo, no todo ou em parte, seja esse grupo por etnia, por raça ou até religioso. Então, esse aqui também é uma foto do genocídio em Ruanda, né? Que a gente viu o que aconteceu, e a ONU fez aquele, na aula passada falamos sobre isso, a ONU criou por uma resolução um tribunal específico para julgar os acontecimentos em Ruanda, o que foi muito criticado, porque era um tribunal ad hoc, quer dizer, criado para aquele ato. Já o TPI não, ele é permanente, ele é para todos os crimes em todos os estados partes dele que acontecerem depois da instituição dele, depois de 2002. Perfeito? Outros crimes que o TPI julga são os crimes de guerra, né? Os crimes ocorridos aí durante uma guerra. Então, esses crimes estão no artigo 8º do Estatuto de Roma. Por exemplo, torturar prisioneiro, usar arma biológica, veneno, armas expansivas, né, que quando atingem o corpo do alvo, elas causam sofrimento, uma destruição desnecessária, atacar, bombardear a população civil, bens históricos e culturais, esses são crimes de guerra, né, durante a guerra. Então, aqui cabe a gente fazer a seguinte distinção, né, do direito de guerra, né, e do direito de declarar a guerra. Então, a gente tem essa expressão latina aqui, ius ad bellum, que é o direito de declarar a guerra, quando o Estado se vê violado na sua defesa, né? É necessário usar a força. Então, é um direito aqui, ó, botei um tabuleiro de xadrez, né? Dos estados ali, para assim, vou declarar a guerra ou não? Qual é a saída melhor? O que é mais inteligente a fazer? Mas não é desse direito dos crimes aqui que a gente está falando do TPI, mas do ius in bello, e não do ius ad bellum. Ad, que é para a guerra, o direito para a guerra, não é disso que a gente está falando, mas o direito na guerra, durante a guerra, o in bello, dentro da guerra. É desse que a gente está falando, quando a guerra está posta. Independente da guerra ser justa ou injusta, se é que existe guerra justa, né? Mas vamos dizer assim, independente da guerra ser legal ou ilegal, de quem declarou, de quem está certo ou errado, tem regras para a guerra, né? Então, ela é posta a todos, como essa questão de não atingir a população civil, e tudo aqui nós vimos aí. O ius in bello durante a guerra, ele é regulado pelo direito humanitário, né? Pelo direito internacional humanitário, é o direito por esse período de guerra. E o ius ad bellum, para declarar a guerra, ele é regulamentado pela Carta das Nações Unidas, que aí no artigo 2º, parágrafo 4º, fala que todos os Estados-membros, né, das Nações Unidas, da ONU, devem evitar, nas suas relações internacionais, a ameaça ao uso da força. E aí a ONU vai avaliar, seu Conselho de Segurança lá vai avaliar se aquela guerra é justa ou não. O que é uma guerra justa, né, que eles chamaram aí? Se é uma autoridade adequada que a declara. Se é o chefe de Estado, o presidente, é só ele que pode declarar a guerra. Não pode o vice, um coronel, um general ali declarar a guerra, tudo bem? Tem que ver se a autoridade é adequada para declarar a guerra, se faz essa declaração de guerra publicamente, se tem uma justa causa, uma ofensa, alguma coisa muito grave, um motivo para declarar essa guerra, se há alguma possibilidade de sucesso nessa guerra, quer dizer, se os danos colaterais eles não superam muito, né, os benefícios eventuais dessa guerra, se há proporcionalidade no uso da força, se a guerra é mesmo meio necessário, suficiente para resolver aquele conflito, e, por fim, também, se é o último recurso, né? A guerra é o último recurso. Então, a ONU avalia essa situação, né? O Conselho de Segurança da ONU
para autorizar ou não essa guerra. Então, esse é o ius ad bellum, né, para declarar a guerra. Não é dele que o TPI está tratando. O TPI está falando do ius in bello, já durante a guerra após, independente de quem tem a razão, da parte envolvida. Então, é o chamado direito humanitário internacional ou direito internacional dos conflitos armados. Ele é regulado em várias declarações de Genebra, várias convenções de Genebra trataram deles. A mais famosa, a mais recente, é a de 1949, e essa Convenção de Genebra tem alguns protocolos adicionais que os estados aderiram. Essas convenções e esses protocolos têm em mira os soldados, o atendimento aos soldados, o socorro aos soldados na guerra e também as vítimas, né, as populações, as pessoas atingidas. Então, essas convenções tratam do atendimento aos feridos, aos prisioneiros de guerra, como é que eles são tratados, né, proteger essas vítimas, proibir a tortura, o uso de armas biológicas, né, e tudo aquilo que a gente já falou do direito na guerra. Então, é disso que o TPI fala, ele julga esses crimes de guerra. E aí, os Estados Unidos foram referidos por crimes de guerra durante o combate no Afeganistão, por excessos cometidos por seus soldados. Então, é uma coisa bem interessante aí, é uma atribuição do TPI. O TPI, além dos crimes de guerra, que já falamos, ele trata também dos crimes contra a humanidade, né? Atos que são considerados crimes contra a humanidade, que são violações muito graves dos nossos direitos humanos, de forma sistemática e generalizada. Então, escravidão, tortura, crimes sexuais, perseguição de indivíduos, desaparecimento forçado. Lembrando que tem que ser de forma sistemática, não é de um ou outro cidadão, mas mais generalizados, são crimes contra a humanidade, que o TPI julga também. E, por fim, o crime de agressão. A imagem está aqui na frente. Ó. O crime de agressão, essa daqui é a Carta das Nações Unidas, né? Esse crime não foi definido originalmente no Estatuto de Roma. Quando foi criado e assinado lá em 98, não havia uma definição do que são os crimes de agressão. Posteriormente, em 2010, na Conferência de Kampala, é que foi definido o que seriam os crimes de agressão. A agressão são ataques feitos a outro Estado membro, ataques militares, invasão, bombardeio, bloqueio de portos, né? Então, esses ficaram definidos, um ataque a um outro Estado soberano como crimes de agressão. Então, como eles só foram definidos em 2009, 2010, em Kampala, esses crimes só são julgados pelo TPI, os crimes ocorridos depois dessa data, e não crimes anteriores. Perfeito? E mais uma curiosidade sobre todos esses crimes que estamos falando aqui. Os genocídio, o crime de guerra, os crimes de agressão e os crimes contra a humanidade. Eles são imprescritíveis, eles não prescrevem. Eles podem ser processados e julgados a qualquer tempo, até lá na frente. Essa é a cláusula de imprescritibilidade desses crimes que estão no Estatuto de Roma. Então, não adianta você ficar ali esperando o tempo passar, que esses crimes não prescrevem. Eles podem ser processados a qualquer tempo. Tudo bem? E como é que o TPI começa uma investigação? Quem inicia uma investigação perante o TPI? Pode acontecer de 3 formas. Primeiro, o próprio Estado-parte, Estado-membro do TPI, já vimos que hoje há mais de 120 Estados-membros do TPI, eles referem ao tribunal um caso, uma situação. Referir ao tribunal quer dizer encaminha ao tribunal para julgar. Muitas vezes, o próprio Estado reconhece a falência da sua administração de justiça. Ele sabe que não tem condições de julgar aquilo, que aquilo é muito grande para ele, então ele já encaminha ao TPI. Claro, o TPI é complementar, mas se o próprio Estado diz que não tem condições, então o TPI pode receber. Essa possibilidade de denúncia por um próprio Estado-parte está no artigo 14 do Estatuto de Roma, que fala que qualquer Estado-parte pode denunciar o procurador do TPI, que é do Ministério Público, né, essa situação, e aí solicitar que ele investigue, etc., né? Então, maravilha, essa é a primeira forma de encaminhar ao TPI. Também pode ser por iniciativa do próprio procurador, né, do gabinete do procurador,
lá no TPI do Ministério Público, que hoje é esse advogado britânico de 50 anos, que recentemente tomou posse para um mandato de 9 anos como procurador do TPI, cargo de grande responsabilidade, de grande visibilidade internacional. A última procuradora que referiu um caso dos Estados Unidos no Afeganistão, sofreu muita retaliação internacional e, inclusive, teve o seu visto suspenso pelos Estados Unidos. Então, fica ligado na responsabilidade que é ser, né? O procurador, ele pode, por sua iniciativa própria, abrir um inquérito com base em informações sobre a prática de crimes do tribunal, tudo bem? Ele aprecia a seriedade da informação recebida, de muita responsabilidade, tanto que até hoje, 20 anos de instrução do TPI, lembrando, só tivemos 30 processos, 30 casos no TPI. Então, é muito seletivo sobre o que é que vai ser processado, né? Então, tem essa possibilidade se ele entender que existe um fundamento suficiente para abrir esse inquérito e etc. E lembrando que o procurador do TPI e o Estado parte só podem abrir processos contra outro Estado parte do TPI. Quem não for Estado parte do TPI, não for participante do Estatuto de Roma, não pode ser processado por iniciativa do procurador. Mas um Estado que não é Estado parte do TPI pode ser processado por conta do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU pode referir um caso ao TPI, ou seja, encaminhar um caso para ser julgado lá na ONU, mesmo de um Estado que não faça parte. Então, por exemplo, dos Estados Unidos, que denunciaram o Estatuto de Roma, quer dizer, saíram do Estatuto de Roma, ele pode ser, se for encaminhado pelo Conselho de Segurança da ONU. Essa aqui é uma foto do Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 Estados-membros da ONU, 5 deles têm um assento permanente, e outros 10 são um assento temporário lá na ONU, né? Tem assento permanente os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a Rússia, a China e a China. Os outros são assentos temporários. O Brasil, há 10 anos, não ocupava um assento temporário no Conselho de Segurança. Já ocupamos outros anos, mas os últimos 10 anos, as nossas relações diplomáticas estavam péssimas na ONU e não fomos eleitos para nenhum assento todo esse período. Porém, a novidade é que, após 10 anos, nós começamos, nesse ano de 2022, a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Possuiremos um assento temporário, aquelas outras 10 vagas ali, e integraremos a ONU, né, o Conselho de Segurança, será a 11ª vez que o Brasil vai integrar o Conselho de Segurança. A gente está em total descrédito no âmbito internacional nos últimos 10 anos, né? E aí retomamos aí, maravilha. O Brasil é um país muito ativo nas forças de manutenção de paz da ONU. Ele colabora muito com a ONU, com o Conselho de Segurança, né? Então, o Brasil atualmente participa de 7 missões de manutenção da paz da ONU. A mais famosa delas foi no Haiti, a chamada MINUSTAH, aqui, escreve aqui, ó, lá no Haiti. Essa missão lá no Haiti, ó, os soldados lá em Porto Príncipe, vai para ajudar a população na manutenção da paz, tá certo? Também no Congo, na MOSCO, né? É uma operação também, uma missão das Nações Unidas, o Brasil está presente na MOSCO atualmente, e também no Líbano, né? Na UNIFIL, numa força marítima, o Brasil lidera lá. Então, são as mais importantes, as mais recentes forças de manutenção de paz que o Brasil auxilia tanto, que dá esse prestígio para ele participar do Conselho de Segurança da ONU. E vimos qual a importância de ter um assento no Conselho de Segurança, ainda que temporário. Olha que poder que ele tem de levar um caso para ser julgado no TPI, não é? Então, aqui também uma notícia da ONU News, do site da ONU, né, que o Brasil assumiu esse assento aí ao lado do México, da Noruega, dos Emirados Árabes, né, do Quênia, e isso é muito bacana que a gente tenha recuperado o nosso prestígio internacional. Essa aqui é a foto do Conselho de Segurança, onde tem assento aí os 15 países, e é responsável o Conselho de Segurança da ONU para manutenção da paz e da segurança das nações.
Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, muitas curiosidades, né, para além do nosso conhecimento jurídico, mas é um tema muito interessante da área internacional, do TPI, e fica com a gente, que na próxima aula a gente vai ver quem compõe o TPI, como são os juízes, como eles são eleitos, o procurador-geral, qual o papel dele, qual a função, as dificuldades que o TPI enfrenta atualmente, por que que ele não foi além, e os sucessos, os casos de sucesso do TPI, se ele é compatível com a nossa Constituição, não, o que é que se discute no nosso ordenamento em relação ao TPI. Então, fica com a gente, não perca a próxima aula. Por hora, eu deixo para você essa mensagem aí, ó. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender. Se a gente olha estudar o estudo como um aprendizado e não como estudo, não eu tenho que estudar, que coisa maçante, mas não, eu quero aprender, eu gosto de aprender, eu gosto do conhecimento, fica tudo mais fácil, né? Essa é uma frase de Einstein, e aí diretamente para você. Um beijo grande e muito obrigado por ter escolhido a gente para poder aprender. Até a próxima, fique conosco. Beijinhos.